Mas se alguém tiver dúvida depois, pode me perguntar que eu ajudo de novo. Porque eu esqueci mesmo de colocar. Mas é só mostrar aqui, por curiosidade, o que é escoras, já que falou ali, eu esqueci de colocar. Escoras, geralmente, pedaços de madeira ou de ferro que a gente usa para apoiar. Então, às vezes, o cara, sei lá, ele, em vez de concretar, essas coisas que acontecem aí, né, de pedreiro que a gente vê, o cara vai e coloca só um pedaço de pau mesmo, tipo, atravessando aqui no meio, só para evitar. Aí, às vezes, esse pedaço cai e fica lá no fundo. Então, a limpeza na base, tipo, retirada de escoras, que seria alguma peça de madeira que ele usou para apoiar, terra e outros elementos que possam ter caído no buraco da base. Então, tem que limpar para ficar com as dimensões corretas. Aí faz a verificação das dimensões, da profundidade, do alargamento da base e do tipo de solo na base. Porque, às vezes, no relatório de sondagem, a gente sempre tem que conferir. Porque, geralmente, como eu disse para vocês lá nas primeiras aulas, o relatório de sondagem, ele é feito em pontos específicos, mas ele não é feito em todo o solo. Aí pode ser que aconteça, e já aconteceu várias vezes, de às vezes, tipo assim, o furo foi feito a 2 metros dali, aí você escava aqui e o solo é diferente. Então, analisa também o solo da base para ver se é o mesmo solo do relatório de sondagem. Depois, coloca a armadura. Na maioria das vezes, a armadura de tubulão é somente de espera para ligação com o bloco, de tubulão a céu aberto. Que é espera, é aquilo que a gente aprendeu, que é o que espera a coisa de cima, né? Então, no caso aqui, vai ser um bloco, aí vem aqui, faz uma caixa aqui mesmo, assim, uma caixa, igual a gente viu da sapata, só que uma caixa quadrada aqui, para fazer um bloco, para o pilar apoiar em cima. Pode ser petitinho, assim, o bloco. Aqui, assim. Então, tem que deixar à espera e concretagem. Aí, depois é feita lançando-se concreto pelo funil, inicia-se pela base até a cabeça. Aí eu coloquei aqui, esse aqui eles estão concretando já o final não tem funil, né? E aqui com o funil para concretar lá na base. É muito importante o uso do funil, a gente não falou disso ainda, mas nessas fundações profundas, porque o funil, ele evita que esse concreto espalhe e que ele fica batendo na base, nas laterais do furo, porque se tiver, principalmente se tiver sem capa de concreto ou chapisco, se ficar batendo o concreto, ele pode ir descendo a terra, às vezes até causar um desmoronamento que não foi previsto. Então, é muito importante, na verdade, é um processo, sempre usar o funil para concretagem de coisas profundas, que é esse cara aqui. Aí, ó, isso aqui é destaca. Coloquei a imagem errada. E o trado que eu mostrei para vocês, que pode ser feito manual. E esse aqui é a céu aberto. É tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre ele? Não, de boa. De boa? Não? Todo mundo tranquilo? Beleza. Aí tem os tubulões a ar comprimido. Esse é o mais legal, é o que eu sempre mais gostei de fundação, que eu acho muito, muito da hora. O poço é escavado com o uso de uma campanula. Vou mostrar a foto para vocês, que é esse negocinho aqui, essa casinha. Com a injeção de ar comprimido. Esse tipo de fundação é mais adotado em construção de pontes, viadutos e obras com grande carregamento. A injeção de ar comprimido nos tubulões impede a entrada de água, pois a pressão interna é maior que a pressão da água, sendo que a pressão empregada é de, no máximo, 3,4 atm. O que ele quer dizer? Esse mesmo tubulão que a gente viu aqui, vamos supor que no relatório da sondagem, o solo, tipo aqui, nesse negócio que eu montei, vamos supor que o azul aqui, esses dois azuis sejam água.
e a superfície que eu tenho que é mais, que é a melhor, que é a única que vai resistir minha edificação, é essa aqui de baixo. Como que eu vou passar por essa água aqui? Isso numa edificação pequena, né? O que que eles fazem? Eles fazem o processo construtivo do tubulão, só que usando essa campanula, que é esse negócio aqui, que ele injeta ar comprimido aqui dentro. Um ar comprimido que é tranquilo para uma pessoa ficar dentro, porque você pode ter o ar comprimido com escavação manual também, do cara descer, só que aqui dentro tem ar comprimido, então nunca vai subir água por onde tiver o tubulão. A água nunca vai subir por causa desse ar comprimido. Até coloquei essa imagem aqui, não sei se alguém já pensou nisso ou teve essa curiosidade, mas como que eles concretam as colunas das pontes? Alguém já tinha pensado nisso? Como que o cara faz o pé da ponte se o pé da ponte está na água? Alguém já tinha pensado nisso? O que vocês tinham pensado? Já. O que vocês tinham pensado? Eu já pensei como eles fizeram, né? Como que é? Nunca pesquisei, não. Ah, nunca pesquisou? Mas o que você achava? Ah, sei lá. Falei. Eu achava que era feito com formas, tipo... Não sei bem explicar, ou então feito com aquelas peças pré-montadas também, não sei. Peças pré-montadas. Sim, mas... aquelas Mas basicamente é isso aí que acontece. Só que ainda tem que ter o ar comprimido, porque... Quer ver? Eu vou explicar e vocês vão entender. Eu coloquei aqui o processo construtivo, é a mesma coisa do outro processo, ele pode, eu vou mostrar aqui para vocês na imagem, aqui, mas é a mesma coisa. O que que eles fazem? A única coisa que é diferente é que é obrigatório esse encamisamento, que é colocar alguma coisa formando uma camisa, porque aí essa camisa faz ter o ar comprimido. Mas coloca uma camisa de concreto e esse negócio aqui que chama campanula, que ele faz o ar comprimido. Aí tem essa entrada aqui, ó, é a entrada para saída de material, que é porque esse cara aqui vai escavar, vai colocar no negócio do mesmo jeito, esse cara aqui no balde, né, vai pegar o balde e vai jogar aqui, ó, nesse caninho aqui. E o de cá é onde que a gente vai concretar depois, que vai colocar a tubulação aqui, ó, essa tubulação aqui, do caminhão da concretagem. Ou, às vezes, um funil, se for um pequeno, coloca o funil aqui e depois concreta. Mas ele tem essa camisa, aí eu até coloquei aqui, ó, aí tem escavação, mesmas coisas, aí, só que aí, não, mas eu vou ter que falar isso aqui, pra vocês entenderem. Encamisamento concreto. Como que faz? Altura aproximada de 4 metros e com espessura não inferior a 20 centímetros. Então, a gente faz um mega tubo de 4 metros com, pelo menos, a espessura dele, a espessura da parede, não é o diâmetro é o diâmetro do tubulão, a espessura da parede, pelo menos 20 centímetros. E aí, o tubo de concreto, o que vai fazendo? O tubo de concreto pode ser concretado no local onde deve ficar a fundação. Ele pode ser feito no local ou você pode comprar em algum lugar essas camisas de concreto. E o de aço, ele é a mesma coisa, só que ele é feito de aço, né? O material é o aço. O de concreto, o que o cara vai fazer? Ele vai colocando, aí ele vai descendo, e conforme ele vai escavando e tirando a terra, ele tira na borda da camisa também, ele vai estar dentro da camisa. Então, ele vai tirando na borda da camisa. Aí ele escava e vai tirando, escava e vai tirando. Aí, com o próprio peso dessa malha de concreto, ela vai descendo conforme ele vai tirando a terra de baixo, devagarzinho.
Quando chegar no fim, que enterrar os 4 metros, aí vem e concreta uma outra camisa e concreta uma na outra e vai fazendo a mesma coisa. O cara lá no final do furo vai escavando e vai fazendo. E isso com a campanula do ar comprimido. Não, desculpa, isso sem a campanula do ar comprimido. Aí, quando encontrar água, aí que tem que colocar a campanula para fazer o ar comprimido, para a água não subir no tubo, certo? Essa parte tá tudo bem? Sim. E o de aço, ele tem uma máquina que faz isso rotativamente. Ela vai rodando o aço e o aço vai cortando a terra mesmo, e ela vai entrando. E enquanto isso, pode ir um trado ou uma pessoa já tirando a terra. Então, tem como cravar ela na terra, rodando ela na terra. É de pouco em pouco também, não consegue colocar a camisa de uma vez, mas tem como colocar também essa camisa de aço. E aí tem aqui, a escavação pode ser feita mecanicamente. Quando for atingida a profundidade prevista para a base, coloca-se a campanula e os operários descem para o alargamento da base, né, que é a parte da base. E essa parte aqui, o que eles estão falando? É porque às vezes a gente tem a água só mais lá no final. Então, tipo assim, a água não tá, deixa eu abrir isso aqui. A água, ela não tá nesses solos aqui. A água tá, tipo, bem aqui, embaixo do solo que a gente vai apoiar. É onde já tem presença de água. E é onde a gente vai fazer a base. Então, às vezes, nesse caso, o que ele pode fazer? Você pode escavar o tubulão normal e colocar a campanula de ar comprimido só quando você for alargar a base, que é quando vai ter que descer um operário. Porque você pode tirar o furo todo mecanicamente e descer o operário só para fazer a base, porque mecanicamente, se tiver presença de água, não tem problema, né? Você vai jogar na terra fora. Só que o alargamento, ele tem que ser feito manual, o da base. Então, aí você coloca a campanula de ar comprimido e aí você desce com o seu operário, certo? Tá com dúvida? Não. Não? Tranquilo. Então, ao ser atingida certa profundidade, é escavado o solo sobre a faca, que foi o que eu falei, que o tubo vai descendo. E assim, até o topo do primeiro tubo, aí concreta outro tubo, que eu já falei também, e depois continua a escavação normalmente. As operações descritas repetem-se até que se atinja o nível da água e ainda se prossegue escavando certo trecho, removendo a água por bombeamento. Então, por exemplo, no caso de ponte, o que faz? É esse mesmo processo construtivo, só que ao mesmo tempo que está acontecendo a escavação, porque é feito por máquina, essas muito grandes, não existe o cara descer, tipo, uns 15, ficar descendo lá toda hora, 15, 20 metros, ela é sempre feita por escavação mecânica. Então, enquanto o cara tá tirando a terra, vai vindo uma bomba e tirando água também. Aí vai em terra e tira água, terra e tira água. Só que aí tem uma hora que é muita água, né? Tem uma hora que não dá mais. Isso eu tô falando de solo com presença de água, não tô falando em ponte. Em ponte é outro processo. Então, no solo com bastante presença de água. Então, ele pode, quando tem muita presença de água mesmo, você tira a escavação até quando der, mas quando tiver muita água, aí você começa a bombear a água para fora também. Tem que ficar bombeando e tirando, bombeando e tirando. E aqui, quando isso não for mais possível, introduz o ar comprimido, que permite a entrada e saída de operários, retirar o material escavado sem a perca de pressão, que é quando você põe o ar comprimido, a água não sobe. Então, mas tem todo esse processo antes, e depois você coloca o ar comprimido. Isso para solos que podem ter presença de água. No caso da ponte é diferente, que eu vou explicar. E aí, alargamento da base de acordo com a dimensão dos projetos, aí é a mesma coisa, ó, tem que ser necessariamente manual e a terra é feita por balde, e limpeza na base, que é igual naquele outro também. Verificação das dimensões do poço, mesma coisa. Colocação da armadura, mesma coisa, colocar a armadura. E lança através de um funil, mesma coisa,
e o concreto se espalhará pela base pelo próprio impacto da sua descarga, mas é conveniente a interrupção da concretagem algumas vezes e um operário descer para espalhar o concreto, evitando que fiquem vazios na massa. Por quê? Porque o tubulão, ele é uma fundação mais profunda, então, o concreto, não sei quem já teve contato mesmo, tipo, de pegar o concreto ou de ver, ele é uma pasta bem grossa, porque é mais brita e areia que tem no concreto. Ele é muito grosso, então, tipo assim, quando ele vai caindo, às vezes a concretagem não vai sem parar, às vezes o caminhão dá uma travada, aí para um pouco e cai. Então, tipo assim, isso pode gerar, principalmente lá na base, que tem que fazer aquele enchimento, que ele não concrete tudo tranquilo. Então, é bom, às vezes, o cara ir dar uma descida, dar uma espalhada e depois continua. E aí, eu coloquei aqui um vídeo para explicar para vocês como que é feito na água. Então, esse processo construtivo é quando é feito em solo, com presença de água, como eu disse. Mas na água é totalmente diferente, porque a partir da primeira escavação você já tem muita água, né? Então, não tem como a gente, igual eu falei aqui, ir escavando, e vai escavando, descendo com a camisa, escava mais um pouco, desce com a camisa, aí quando tem água, bombeia a água, se fosse bombear, ia ter que bombear o mar inteiro para parar de sair água, então não tem jeito. Então, aí é um processo diferente, é um vídeo muito simples, eu tentei achar um melhor aqui, mas eu não achei, mas enquanto ele vai rodando, eu vou explicar para vocês, que aí eu acho que vai ficar mais tranquilo, vou até dando pause aqui, para ficar mais tranquilo. Mas, ó, só para começar, aqui, ó, aluvião é onde que é a areia, que é aquela areia do fundo do mar mesmo, ela segue por uma boa quantidade, né, de tempo, de espaço, ela continua, profundidade, ela continua uma boa profundidade e só depois dessa areia que a gente pode encontrar um solo bom para fazer a base. Aqui, nesse caso, ele colocou aqui arenito, que é muito comum no fundo do mar, mas pode ser que tem que descer, às vezes aqui tem outro solo que também não é resistente, tem que descer, o processo é a mesma coisa, faz a sondagem, vê a profundidade que está o solo, que a gente precisa apoiar, e aí vamos supor que deu aqui, ó, se você apoiar nesse arenito, é nele que você precisa apoiar. Aí vem aí. Aí, o que é isso aqui que vai descer? Isso aqui é a camisa de aço. Ela vai descer. Ó, aí tá vendo a solda? Ó, soldou. Depois vocês assistem um vídeo com mais carinho. Mas ele vai soldando ali, ó. Aí ele desce. Aí agora ele força rotativamente, igual eu falei para vocês, que o aço, se você girar, ele vai entrando na terra, principalmente se for uma terra mais granular. Então, ó, aí ele entrou. Aí agora ele vai. O que ele está fazendo? Ele está escavando com. Só que aqui, é por isso que eu não curti esse vídeo, ele não mostrou. Quando ele coloca o tubo, antes dessa escavação, o que o cara faz? Quando ele coloca o tubo? Ele bombeia essa água de dentro do tubo para fora e, tipo, um processo muito rápido, já coloca o ar comprimido. Então, dentro desse tubo, não vai mais surgir mais água, pelo menos não muita água, até o cara conseguir escavar essa terra aqui, porque essa terra ela tem um pouco de presença de água, né? Mas o ar comprimido vai fazer o quê? Com que não suba mais água no tubo. Então, coloca o tubo e aí já manda o ar comprimido, e enquanto isso vai fazendo essa escavação que ele vai mostrar agora. Que no vídeo não mostrou saindo a água, tá vendo? A água tá aí ainda. Acho que é porque tá por fora, né? Mas lá, ó. Aí o cara escavou aquela parte lá. Aí dali, aí já tá tudo no ar comprimido. Depois que ele tirou esse solo que tem muita presença de água, eu falo isso porque a escavação com presença de água, ela é um pouco mais chata. Dá para acontecer, mas o solo é muito molhado, ele gruda muito no trado, sabe? Ele custa sair, é um pouco mais chato. Mas aí depois que escavou esse aluvião e tá com ar comprimido,
aí tá tranquilo. Aí aqui tá sem água. Então, coloca a camisa, bombeia a água para fora e coloca o ar comprimido. Aí não vai entrar mais água dentro desse tubo, certo? Aí ele vai escavando ali, agora o arenito. Aí ele coloca a ferragem, aí já tá tudo normal, porque aí dentro não tem água mais. Aí vai soldando uma armadura na outra, né? Porque ela não existe aços tão grandes. Solda uma armadura na outra, concreta. E tchau. E outra coisa que não passou aqui, por isso que eu também não gostei desse vídeo, não explicou essa parte, é que em muitas, em grande parte das pontes, em grandes partes não, em todas, todos os tubulões, ele tem uma base, e eles não colocaram aqui. O ar comprimido, o cara desce aqui também, para fazer essa base. No vídeo não mostrou, mas vai estar ar comprimido, o cara vai descer. Só que aí são aparelhos especiais, o cara desce parecendo um astronauta, uma roupa toda empacotada e tal, com regulador de pressão, de oxigênio, uma coisa super cara, né, um processo muito caro, mas o cara, ele desce pelo tubulão, mas por mais que seja ar, ele vai estar a muitos metros de profundidade, né, então a pressão atmosférica, ela é muito diferente. Então, ele vai com vários tipos de coisa, mas aí ele faz essa escavação do alargamento da base também, mesmo nesse tubo, e depois ele sai e faz a concretagem normal. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Eles estão calados hoje. Não, tá bem assim. É só porque é véspera de feriado? É? Acho que não. Eu acho que vocês já estão pensando, né, em sair hoje ou amanhã, né? Sair para onde, né? Com esse corona. Aqui em casa, dormindo. Aí, aqui depois eu coloquei propriedades só, algumas coisas, mas esse método é recomendado para solos com presença de lençol freático sem possibilidade de esgotamento, devido a riscos de desmoronamento das paredes do fundo. Ou seja, só usa o tubulão se houver presença de água sem a possibilidade de esgotamento. O que é isso? Presença de água de um lençol freático, por exemplo, que o lençol freático ele é muito grande, então aquela água ali nunca vai parar de sair. No mar também, que, né, tem água demais, num rio. Agora, tipo, às vezes você vai fazer num solo de algum local que tem uma pouca quantidade de água ali, que se você bombear aquela água, ela já sai. Então, aí você não usa o tubulão, porque o tubulão, vocês viram, o processo construtivo é muito difícil, é uma coisa muito perigosa. Então, assim, é feito realmente só quando tem essa necessidade, porque é a única forma de fazer. A única forma de fazer alguma coisa com presença de água é com tubulão, hoje, né, hoje em dia, na construção, é com tubulão a ar comprimido. Então, é só nesse caso, devido ao alto risco, está até na norma. Se tem a possibilidade de você esgotar a água do seu terreno, tipo assim, a possibilidade real, mesmo que seja cara, eles não deixam você usar o tubulão. Você tem que usar uma sapata, um radier ou uma estaca, que a gente vai ver depois. Que é a próxima fundação profunda, que é a única indireta. E a profundidade de um tubulão pode chegar a 34 metros abaixo do nível da água. Com isso, o trabalho de escavação e concretagem podem ser executados normalmente. Então, olha para você ver, 34 metros abaixo do nível da água, ainda faz tudo normalmente. Aí, quando é muito funda, que é mais de 34 metros, que a gente pensaria, tipo, numa ponte mesmo, que um rio é muito mais fundo que isso, se for um rio muito grande ou um mar. Então, abaixo disso, aí vira condição especial, que são essas que eu estou te falando, que tem que ser um profissional treinado, tipo, tem poucos profissionais disso no mundo, e eles são profundamente treinados, eles vão com equipamentos super caros e tal, e fica um método mais caro. Mas, na norma, até 34 metros abaixo do nível da água pode ser feito normalmente com esse processo construtivo que a gente aprendeu. Aprendeu, né?
Sim, sim. Sim. Aprendeu ou não? Será? Então, beleza, é isso aí. Amanhã não tem aula, infelizmente. Eu tinha programado para dar tubulão e estaca um atrás do outro, porque é quase o mesmo processo, mas infelizmente não vai dar. Então, próxima quarta-feira, aí eu vou dar a fundação indireta, que é a estaca, que é profunda também. E nós vamos acabar com fundações. Aí, a partir de quinta, já é. Aí a gente vai para estruturas, isso, estruturas. Viga, pilar e essa parte estrutural fora da terra. Beleza? Certo. Eu tô me sentindo tão solitária hoje, vocês estão tão calados. Nossa, eu tô pensando que esse menino tá tudo com os áudios desligados, vendo Netflix, não é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. O slide vai estar no Ava, não vai? Isso. Eu não vou conseguir colocar hoje, porque eu tô com muito serviço, sério, vou ter que trabalhar quinta e sexta, mas até o fim de semana eu coloco aí eu vou colocar o slide e o vídeo é esse que eu gravei, e aí eu comecei a gravar, a gente tinha começado o processo construtivo aqui, eu me esqueci, mas qualquer coisa, se alguém precisar disso para atividade, para prova ou alguma coisa, pode me pedir que nem que eu grave um áudio ou que eu grave outro vídeo, eu gravo para vocês, se tiver dificuldade de entendimento. Acho que vai ser tranquilo, porque esse começo é só esses conceitos mesmo, que a gente já tinha falado já. Beleza? Beleza. Certo. E sobre as provas, eu não estou conseguindo, não consegui resposta ainda, não sei se eles estão muito corridos, mas parece que vai ser substituída a prova parcial por atividade também. Então, a gente vai ter aí trabalho, e depois trabalho e prova final. A avaliação parcial vai ser um trabalho também. Eu vou passar um trabalho. Então, eu até estava quase finalizando o trabalho do fim do semestre, aí quando eu vi essa notícia, eu falei assim, não, deixa eu esperar ver, porque como vai ser um trabalho muito grande, às vezes eu posso ele dividir em 2 para vocês, né, para não ficar tão pesado, já que a prova vai ser um trabalho, e como é prova, eu acho que vai ter que ser entregue em uma semana, ou ser feito no dia, vai ser alguma coisa assim, vai ser uma coisa muito rápida, porque é prova, como se fosse uma prova. Então, eu vou só confirmar a informação direitinho, que eu li, eu não falei com ninguém, eu li no AVA, mas eu não sei se eu entendi direito. Mas aí, assim que eu confirmar, eu falo com vocês. Beleza? No mais tardar, acho que segunda-feira mesmo. Certo. Beleza. Tranquilo, então, galera. Fiquem com Deus. Tenham mais ânimo nessa vida. Vocês estão muito desanimados. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem em paz. Mais? Menos, né? Tinha que ser menos, tinha que ficar mais solto. Pois é. Então, falou pra vocês. Boa noite. Falou. Boa noite.